sentido mais geral, é preservador. Cristo é o preservador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E aí também em Efésios 5:23, Cristo sendo este mesmo o preservador, ou salvador, conforme diz aí, do corpo. Então a palavra aí se refere tanto a Cristo quanto ao marido. Citei esse versículo para os irmãos verem como que essa passagem, Efésios 5:22-32, ela faz algo tão lindo. Ela faz uma mistura tão grande entre Cristo e o marido, e a igreja e a esposa. 6 vezes a palavra igreja. É impressionante. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui desse texto: o nosso relacionamento conjugal, em primeiro lugar, não é para a nossa realização. Graças ao Senhor, Ele nos traz, sim, em Cristo, realização. Graças ao Senhor pela vida conjugal, com tudo que ela significa. A vida de companheirismo, a vida de relacionamento, em todos os níveis, espiritual, físico, sexual, tudo que significa o casamento. Amém por ele. Mas, quando o Senhor instituiu o casamento, Ele instituiu para muito mais do que a nossa realização. E o que esse texto está dizendo é que ele foi instituído para mostrar, para revelar, mesmo que de uma forma limitada, é claro, mas ele foi estabelecido para revelar quem é o Senhor Jesus para o mundo e quem é a igreja para o mundo. Não há nenhum relacionamento que revele isso como a igreja. Irmão, não precisa ir muito longe para entender isso. Vou citar só um exemplo. Em qual relacionamento humano nós podemos ter comunhão em 3 níveis, que não o casamento? Em qual? Em nenhum. É só no casamento que nós podemos ter comunhão de espírito, comunhão de alma e comunhão de corpos. Só no casamento. Você não pode ter isso com seus filhos. Os filhos estão dentro da família, não é? Mas você não tem comunhão física de corpos com seu filho, só com a sua esposa, né? Sexualmente falando. Porque o relacionamento conjugal é tão único que somente ele tem esse nível de intimidade e de comunhão. Espírito, alma e corpo. Esses 3 níveis, não é? Porque ele foi selecionado por Deus para falar da beleza de quem Cristo é e da beleza do que a igreja é. Por isso você vai ver 6 vezes a palavra igreja. Acho que você já encontrou aí, né? Se leu o texto. 6 vezes a palavra igreja nessa série de 10 versículos, de 22 até 31. Então, a primeira coisa que chama atenção nesse texto é isso. Guarde isso. Ore ao Senhor sobre isso. Deixemos de ser egocêntricos. Nós somos tão egocêntricos, nós interpretamos tudo em relação a nós, né? Tudo deve estar ao nosso serviço, até o casamento, o Evangelho, Cristo, né? Tudo a nosso serviço. Esse é um das nossas enfermidades. Mas o que a Bíblia ensina é que o relacionamento conjugal, ele é para muito mais do que nosso prazer, nossa alegria, nossa realização, seja lá o que for. Ele aponta para o que Cristo é e para o que a igreja é. Por isso, então, todo tempo as palavras são intercambiadas aí. Maridos, amai as vossas mulheres, e aí ele vai buscar lá na fonte. Maridos, amai as vossas mulheres é a sombra. A realidade espiritual é como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então esse marido aqui, na realidade limitada, ele não poderá amar a sua esposa a não ser que ele conheça o amor de Cristo pela igreja. Se ele conhece o amor de Cristo pela igreja, lembra Paulo escrevendo aos Gálatas? O Senhor Jesus Cristo me amou e a si mesmo ele se entregou por mim. Ele torna isso tão pessoal, né? Aqui em Efésios ele diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se referindo à igreja toda. Mas em Gálatas ele particulariza: Cristo me amou, Gálatas 2, e a si mesmo ele se entregou por mim. Então esse pessoal, esse conhecimento pessoal do amor de Cristo é a única coisa que pode me fazer e te fazer amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Porque não é com teu amor, esse amor você não tem, ele não está em você, ele não nasce aí dentro de você, ele não é uma química, ele não é afeição, ele não é nada disso. Esse amor só tem uma fonte, só tem uma origem: Cristo mesmo. Então amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja.
Então, se nós temos relacionados com o nosso Senhor Jesus, num relacionamento de amor, esse amor vai sim, e é a única maneira dele ser exteriorizado de nossas vidas para com as nossas esposas. E essa é uma grande bênção. Então nós podemos amar a elas com um amor que não é condicional. Não é um amor que a mão de dar está aqui na frente e a mão de receber está aqui atrás, escondida. Está escondida, mas está aqui atrás. Não é? De que maneiras esse amor vai ser pago? De que maneiras eu vou ser retribuído? Coisas que nós gostamos tanto, né? Palavras que nós gostamos tanto, mas são tão estranhas ao que o amor é. Porque amor é via de mão única. Amor é incondicional, senão não é amor. Amor só tem vem, não tem vai. Ele dá, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é dar que eu te dou, não é dar para receber, não é? Ele não tem condição, ele só vai. Cristo amou a igreja quando nós não éramos amáveis, e assim mesmo ele se entregou por ela. Próxima palavra nesse versículo diz assim: para que a santificasse. Irmão, quando o Senhor Jesus orou em João 17, no versículo 19, ele fala algo muito lindo que tem a ver com isso. Eu queria comentar rapidamente, já que estamos passando por aqui nesse texto. O Senhor Jesus ora naquela oração chamada sacerdotal, intercessória, linda, João 17, você conhece. E no versículo 19 ele fala assim: e a favor deles, esse deles são os discípulos, a favor deles eu me santifico. A favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Não é maravilhoso, irmão? Você viu o princípio espiritual aí? Efésios 5 está dizendo: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Como que nós podemos santificar nossas esposas no relacionamento conjugal? Quando a favor delas nós nos santificamos. Nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor, que honra o Espírito Santo, no qual Ele pode colocar este aval. Quando nós fazemos isso, essa nossa, chamemos assim, essa nossa santificação, ela é para muito mais do que nós. Ela é para aqueles que estão ao nosso redor. Quando eu me santifico, santifico a minha esposa, santifico os meus filhos. Graças ao Senhor por isso. Não é maravilhoso? Podia ser uma bênção só pessoal, não é? Porque já é uma bênção tão grande. Como nós falamos no início, né? A santidade é a base do poder, é a base da felicidade, como falamos no início. Então ela já é uma bênção tão grande, mas além de já ser uma bênção tão grande, ela ainda é para outros. A favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Graças ao Senhor por isso. Lembra quando Paulo fala sobre lar dividido? Irmão, veja isso. 1 Coríntios 7, acho que você conhece a passagem. Ele fala sobre lar dividido, no caso de um irmão ou uma irmã ali, creram no Senhor, lá entre os coríntios, e estavam em dúvida sobre se deviam abandonar o casamento ou não. Uma irmã se converteu, por exemplo, e ela quer abandonar o seu marido, ou pensa em abandonar, porque o seu marido não se converteu. Então Paulo escreveu aquela carta para orientar e ajudar. 1 Coríntios capítulo 7, você conhece? E ele fala assim: se o seu marido, ou se o marido incrédulo, ele consente em viver com a esposa crente, o que ela deve fazer? Que ela não o abandone. Não foi o que ele escreveu? 1 Coríntios 7. Aí ele fala assim: pois como sabes, ó mulher, se não salvarás o teu marido? E depois ele diz assim: do contrário, os seus filhos seriam impuros, mas desde agora são santos. Não é maravilhoso isso? Não está dizendo que os filhos são convertidos. O texto não fala nada de conversão. Não está dizendo que os filhos nasceram de novo. Não está dizendo nada disso. Está dizendo que são santos pelo simples fato daquela mulher agora ser uma mulher que teme ao Senhor e que é a habitação do Espírito Santo. Então aquela santidade ali está falando de influência. Não está falando que ela tem poder para converter os filhos, que os filhos vão se converter por causa dela. Não extrapole o texto, porque o texto não está ensinando nada dessas coisas. Mas o texto está ensinando sim, que essa mulher crente santifica o marido incrédulo e os filhos.
Por quê? Por causa do princípio de João 17. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Influência, impacto. Graças ao Senhor por isso. Irmãos, que bênção. Na sequência desse texto de Efésios, vamos ler mais 2 ou 3 versos para nós concluirmos. Versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Que interessante. Apresentar a si mesmo. Todo esse trabalho que o Senhor Jesus faz para a igreja, Ele faz, como nós falamos, com via de mão única. É porque Ele amou. Ele não fez para receber, senão isso não é amor. Ele fez por via de mão única. Ele nos amou quando nós não éramos amáveis, não é? Mas o texto diz que o que Ele vai receber em troca desse amor, uma troca que Ele não buscou, Ele simplesmente deu. Mas o que Ele vai receber em troca desse amor, o que é? Ele vai poder apresentar, veja, a si mesmo uma igreja gloriosa. Maravilhoso de novo. Nós recebemos um benefício adicional daquilo que nós fazemos por amor. Não precisa uma mão escondida aqui atrás. Não tem necessidade dela. As duas podem estar aqui na frente, dando. Porque Deus se encarrega em nos dar o benefício adicional. Ele se encarrega. Ele é o responsável. E o benefício adicional de Cristo foi receber uma igreja que pudesse ser apresentada a si mesmo, uma igreja gloriosa, parecida com Ele. É baseado nesse mesmo princípio que Paulo, em 1 Coríntios 11, chega a dizer assim: a mulher é a glória do marido. Baseado nesse mesmo princípio, glória, expressão, né? Então ela é apresentada a si mesmo. Esse foi o seu benefício, uma igreja gloriosa e parecida com Ele mesmo. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Outro princípio tremendo, irmãos, nesse texto tão lindo. Se tivéssemos aí mais tempo, vagarosidade, iríamos frase por frase. Você deve fazer isso se já não fez. E frase por frase, estudando, não apenas lendo, né? Ler você já leu. Estude esse texto frase por frase, para você colher os benefícios e ver o significado dele. Essa expressão aqui, olha, quem ama sua esposa a si mesmo se ama, muito significativa. Ela diz, ela enuncia esse princípio que colocamos aqui agora há pouco, que quando, por causa do significado do que Deus estabeleceu no vínculo conjugal, quando nós fazemos algo no relacionamento conjugal que toca o outro, aquilo inevitavelmente toca a nós. Esse é o princípio embutido aí. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Então você pode aplicar esse princípio agora para os dois sentidos, o positivo e o negativo. Aquela língua ferina, aquilo que você está falando para destruir, de acordo com esse princípio, quem ama sua esposa a si mesmo se ama, você precisa compreender essa atitude assim. Aquela palavra dura, aquela palavra ferina, aquela coisa que você não devia ter falado, mas falou, antes de atingir a pessoa que está do teu lado, essa espada, ela primeiro fez estrago dentro de você próprio. Esse é o princípio. E o contrário é verdadeiro. Aquilo que você colocou então para edificar, expressão de amor, de ajuda, de encorajamento, de exortação, não é? Porque esse amor não é algo meloso, emocional. Exortar é amor, não é? Então aquela coisa que você fez para edificar, seja lá o que for, da mesma maneira. Antes dela chegar lá, ela já produziu um resultado aqui. Ajudando você mesmo, exortando você mesmo, encorajando você mesmo, antes de encorajar o outro. Por causa desse princípio, por causa da unidade que existe na vida conjugal. Graças ao Senhor também por isso. É por isso que o livro de Efésios vai nos ajudar dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, e assim transmita graça aos que ouvem.
Então, nenhum outro nível de relacionamento, esse princípio é mais verdadeiro do que na vida conjugal. Porque na vida conjugal nós somos uma só carne. Nos outros relacionamentos nós não somos uma só carne. Nós somos um só corpo em Cristo. Mas uma só carne nós só somos no casamento. Uma só carne, né? Então quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E aqui, os melhores manuscritos aí, traduzidos do original, acrescentam algo que a versão revista atualizada não adicionou, que é a frase, da sua carne e dos seus ossos. Pois somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por que há esse acréscimo aí? Por causa do desejo do Espírito Santo de deixar muito clara essa questão da nossa unidade essencial com Cristo e com as nossas esposas. Não só membros do seu corpo, mas da sua carne e dos seus ossos. E essa expressão aqui, irmão, a alimenta e dela cuida, do verso 29, talvez seja a expressão que melhor reflete aquela do verso 23, quando diz que o marido é salvador do corpo, ou quando diz que Cristo é o salvador do corpo, porque se refere aos dois, né? Sendo este mesmo salvador do corpo. Nós podíamos perguntar, em que sentido Cristo é o salvador do corpo? Sabemos em que sentido, digamos, ele é salvador do mundo, né? Ele se entregou, Deus deu o seu Filho para que todo que nele creia não tenha vida eterna. Então entendemos o Senhor como salvador nesse sentido. Mas em que sentido ele é salvador do corpo? Acho que o verso 29, que está no mesmo contexto, é o que melhor nos ajuda a entender como que ele salva seu corpo. Digamos, salva o que já é dele, salva o que já pertence a ele, salva seu próprio corpo. Verso 29 vai dizer que ele salva o seu corpo, alimentando e cuidando dele. Assim como nós salvamos o nosso, nós comemos também para salvar o nosso, né? Cuidamos do nosso para salvar o nosso. Assim, o Senhor salva o seu corpo, o alimenta e dele cuida. Esses princípios e muitos outros embutidos aí em Efésios capítulo 5, irmãos, eles são governantes para o nosso entendimento de vida conjugal. Nós vivemos numa geração narcisista, que só ama a si mesma. Nós vivemos numa geração hedonista, desesperada por prazer a qualquer preço e a qualquer custo. Quando a igreja foi estabelecida, não era diferente. Queria concluir deixando essa palavra de encorajamento para os irmãos, para irem diante do Senhor. Quando a igreja foi estabelecida no primeiro século, sabe o que diz um historiador, se referindo a essa época, que quando a igreja nasceu, a vida das famílias, e especialmente o relacionamento entre marido e mulher, foi o que mais produziu impacto de testemunho do Senhor, da graça do Senhor, da salvação do Senhor no mundo antigo primitivo. Sabe por quê? Porque as mulheres naquela época não significavam mais do que objetos de uso pessoal. Mulher não tinha valor algum. Homem naquele tempo, para a mulher, não significava nada mais do que um tirano, explorador. Mas quando a igreja nasceu, sabe o que aconteceu? O mundo romano, o mundo daquela época, começou a ver maridos amando as suas mulheres como a seus próprios corpos, cuidando delas. E começaram a ver outra coisa muito impressionante, inusitada. Começaram a ver mulheres alegremente se submetendo aos seus maridos. Agora não falava mal dele para a vizinha, né? Mas alegremente se submetendo aos seus maridos, que eram os carrascos exploradores. Agora elas se submetiam a eles voluntariamente, alegremente. Irmão, você não acha que no meio daquele paganismo, vivendo aquele hedonismo que também nós vivemos nos nossos dias, um testemunho desse seria algo tremendo em termos de impacto? Claro que seria.
Da mesma maneira nos nossos dias. O que nós temos carecido desesperadamente hoje é de famílias que sejam testemunho de quem o Senhor Jesus é. Maridos que amem as suas esposas. Esposas que se submetam alegremente aos seus maridos. Filhos que são criados na disciplina, na admoestação do Senhor. Felizes, ajustados. Que amem também o Senhor. O Senhor nos ajude a recuperar isso como igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu conheces toda a nossa necessidade como povo Teu. Apresentamos ao Senhor mais uma vez as nossas vidas e a Tua palavra. Desejamos ser introduzidos em esferas maiores de realidade espiritual. Pedimos ao Senhor que gere, sim, em nós, como igreja, um descontentamento daquilo que nós já somos até aqui. Pedimos ao Senhor uma santa inquietação, para que nós avancemos para mais, para que nossas vidas pessoais, nossa vida conjugal, seja um reflexo mais límpido daquilo que o Senhor é, mais evidente, mais impactante. Senhor, pedimos que esse sondar do Teu Espírito seja uma realidade desejada por nós. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Encoraja-nos, Senhor, te pedimos, a não reservarmos nada em nossa vida interior que seja algo que entristeça o Teu Espírito. Limpa-nos, restaura-nos, conduz-nos a arrependimento, Senhor. Ajuda-nos a rever nossa vida conjugal, em tudo que ela é, tudo o que significa. Ajuda-nos a revermos nossa relação com nossos filhos. Ajuda-nos a ser para eles bênção, luz. Senhor, resgata, te pedimos, Teu povo, aquilo que é Teu, a Tua herança, de toda a irrealidade, para o louvor da glória da Tua graça. Confiamos ao Senhor aquilo que compartilhamos nessa noite. Só o Senhor pode trazer para nós a vida da Tua palavra, a realidade da Tua palavra. Faz isso pela Tua misericórdia, Senhor, te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.